A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vou contar algo aqui para os irmãos que eu nunca contei. A Cris estava chorando, tava. Porque quando eu lembro, eu me emociono. Eu nunca contei pra ninguém. Como que era depois do meu milagre, entendeu? Depois do meu milagre, como que era o meu contato com o Senhor. Porque depois do meu milagre eu não me converti. Eu contava o que o Senhor, por isso que eu falo, eu não sei se todos que o Senhor fez o milagre seguiu ele, porque eu era apenas um milagre. Ser um milagre não te salva, tá? Você ser um milagre não te salva, tá? E eu contava o que o Senhor tinha feito na minha vida, né? E muitos se maravilhavam. Só um minutinho, irmãos. E muitos se maravilhavam. Muitos nem sabiam que isso tinha acontecido na minha vida. Porque eu não perdi 1 quilo. Eu não emagreci 1 quilo. O Senhor Jesus Cristo não permitiu que eu emagrecesse 1 quilo. Por isso que naquele dia, o médico, no segundo dia, olhou pra mim e falou assim: você não tomou isso? E eu falei: tomei. Olha meu dedo. Meu dedo tava um buraco e tava latejando, mas meu estômago não. Meu estômago só pedia por comida. E eu contava o meu testemunho para as pessoas, né? Mas eu vivia algo sobrenatural e estabeleceu porque essa é a vontade do Senhor, né? De fato. E ali, quando eu falo pra vocês que no meu testemunho não vou apagar ele vai ficar daquele jeito. Porque quando eu fui contar, o Senhor colocou por baixo todas meus membros, entendeu? Porque ele falou, né, assim não, mas eu contei do mesmo jeito. Vai ficar daquele jeito, porque eu ia apagar ele e falou: não, filho, agora você vai deixar, porque você vai testificar disso. Entendeu? E ali, quando eu contei meu testemunho, o Senhor fez assim com os meus membros, né? Fez assim com os meus membros. Mas eu não contava pra ninguém o que o Senhor fazia com os meus membros, né? O que o Senhor fazia com os meus membros. Porque, assim, quando eu tentei encontrar minha vida, ninguém acreditava. Eu tenho DVD, eu tenho que tirar do DVD e passar por papel para as pessoas verem, né? Mas eu não preciso, né, provar, o DVD já em si fala. Quando eu saí do hospital, que eu fugi do hospital, que eu fui pra casa da minha amiga com fome, no 3º dia, ela não acreditou, porque minha boca tava assim, do jeito que vocês estão vendo. E eu comendo. Quem pode tomar uma coisa tão erosiva e tá comendo desse jeito? Quem pode fazer isso? Só o Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor Jesus Cristo. Eu vou contar algo aqui pra vocês. Depois que eu vi que eu não podia morar sozinha, né, eu retornei pra casa da minha mãe e eu mesmo fiz minha mudança. Só um minuto. Eu tenho sinusite, aí eu chorando é pior ainda. Eu mudei pra casa da minha mãe e forte, fiz minha mudança forte, sabe? E dentro do meu livre-arbítrio, das minhas próprias vontades. E acontecia algo muito estranho. Não estranho assim no começo pra mim, hoje eu compreendo, né? Amados irmãos, peraí. Hoje eu compreendo. Toda vez que eu ia me deitar, eu tava forte, eu murchava, eu me esvaziava.
E eu não entendi aquilo. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que tá acontecendo isso? Né? E quando eu acordava, eu corria pro espelho, pra me olhar no espelho. E aí eu ficava, porque a minha vaidade. Eu queria ter aquele corpo totalmente do jeito que era, né? Os glúteos, muitos, sim, sempre tive, né? Os seios, né? Fartos e tal. E eu corria pro espelho. E eu falava, cadê meus glúteos? Não posso falar aqui, né? Pra não, né? Cadê meus glúteos? E aparecia. Olha só como o nosso Senhor Jesus Cristo é misericordioso, né? Que era a minha vontade carnal. Ter o corpo que eu tinha, entendeu? Ter o corpo que eu tinha, por quê? Porque eu usava as roupas que eu queria, bem decotadas. Eu gostava de rebolar, andar rebolando, entendeu? E então, eu queria tudo no lugar. Tá bom, que susto. Quando eu saía do espelho, eu sentia esvaziar de novo e eu corria pro espelho e se enchia de novo. Eu falava, meu Deus do céu, tá. E eu comecei a ir pra igreja, né? E toda vez que eu contava o meu testemunho, ou que eu entrava na casa do Senhor, eu me esvaziava. Eu me esvaziava totalmente. Eu falava, Jesus, o que tá acontecendo? Entendeu? O que tá acontecendo? Tipo, sabe, eu ficava totalmente sem glúteos, do jeito que era pra eu ter ficado assim que eu fiz aqui. Mas por que, Cris, o Senhor permitia isso? O Senhor permitia isso, primeiro, para mostrar o milagre dele e também, né? Ele sabia, entendeu? Que em mim ainda tinha um espírito da sensualidade, que eu queria me sentir sensual, em que eu queria me sentir, vamos falar rasgadamente, gostosa, entendeu? E ele sabia disso. E é bom quando a gente fala sobre isso, sobre nós, entendeu? O Senhor sabe, né? E teve uma vez que eu fiquei tão assim, olha só um minutinho. Eu fiquei tão assim desnorteada. O que tá acontecendo? Oh, meu Deus. Que eu fui trabalhar, né? Me arrumei e falei, tô me sentindo vazio. Pegava assim em mim, eu no espelho, tava tudo normal, mas não tava. Aí eu tava com uma calça capri e a calça capri tava meia larga e eu fazia assim, aí enchia e eu comecei a encher e a esvaziar. E eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E fui trabalhar naquele dia. E conforme eu ia fazer as entregas, estava fazendo as entregas, quando eu chegava perto de determinada mulher, eu me enchia. Mas quando me deparava com algum homem me olhando, o Senhor me esvaziava. Vocês veem como o Senhor ele tem ciúme de nós, o Espírito Santo tem ciúme de nós, tipo assim, você é um milagre, minha filha. Entendeu? E aí eu falava, não tô entendendo. Cris, eu tinha prazer nos homens mexer com você? Amados irmãos, não. Mas eu tinha prazer em me sentir linda e sensual. Linda e sensual, sim. Eu tinha prazer em me sentir linda e sensual. Como já falei, eu estava podre de sensualidade, entendeu? Eu gostava de andar rebolando e era isso que o Senhor Jesus Cristo sabia que tinha no meu coração. Esse apego com o meu corpo físico, entendeu? Com o meu corpo físico. E teve um dia, né? E o Senhor sempre falava pra mim, filha, eu tava indo pra igreja. Onde tu podia, não vou falar o nome da igreja, né? E eu achava que tava agradando a Deus.
Eu não tava agradando a Deus. Eu tava dentro da minha vontade, dentro do meu livre-arbítrio. Eu ia de cropped pra igreja, não tinha um pingo de pudor, de temor, nada. Entendeu? Nada, 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 nada. E me sentia... Teve um dia, aí saindo da igreja, fui pra uma loja e na igreja Deus já me esvaziou. E eu peguei e falei assim, meu Deus, que é isso? Saí da igreja, fui pra uma loja, falei, meninas, tem alguma coisa assim de estranho nos meus glúteos? Não falei glúteos, mas falei outra coisa, né? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Aí, pras meninas, ela falava, tá parecendo normal. Tá normalmente parecendo. Eu falei, tá. Amado, você vê como que a vontade da gente, carnal, estabelece em alguns pontos? Sim, estabelece em alguns pontos. O Senhor Jesus Cristo, ele me salvou, mas pra mim, né, sim, ele me salvou, mas eu não tinha aquele negócio, nossa, sabe? Pra mim o mais importante, e o Senhor sabia, pra mim o mais importante era o meu físico. E o Senhor sabia disso. E ele é tão misericordioso que no espelho, e para algumas pessoas, ele ainda permitia que as pessoas me vissem do jeito que era meu corpo. Que era meu corpo. Então tá tudo normal, né? Tá tudo normal. Falei, tá. Tem um amigo, né, que é homossexual. Cris, você compactua com o que ele faz? Não compactuo com o que ele faz. Mas na época, eu, por viver, né, um evangelho, eu não julgo também, né? Não julgo, mas não falava do Senhor para ele, né? Não falava. E nesse dia eu fui até ele porque eu tava muito confundida justamente por causa do quê? Do meu corpo. Eu estava, o Senhor estava fazendo isso, entendeu? O Senhor estava fazendo isso. Aí eu fui, né? Eu fui até ele, né? Ele vende bolo. E aí ele, já veio comer bolo? Falei, não. Ele, você veio fazer o quê? Eu falei assim, eu não sei, tá acontecendo alguma coisa muito estranha que se eu te contar, você vai dar risada. E no intervalo e outro ele foi atender um cliente, né? E na hora que ele foi atender o cliente, me esvaziei atrás. E na hora que eu olhei, o homem tava olhando pra mim e depois parou de olhar, né? Parou de olhar. Aí quando ele voltou, eu senti uma coisa, sabe? Vim sobre os meus glúteos, sabe? Como se enchendo. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele, o que foi, amiga? Eu falei, sei lá, eu ando estranha. Tipo assim, quando eu ando, os meus glúteos, não falei isso, né? Mas os meus glúteos somem. Os meus glúteos somem. Ela, imagina, amiga, olha o tamanho desses glúteos e tal, né? Olha o tamanho desses glúteos e tal. Eu falei assim, sério? Sério, olha o tamanho disso. Eu, tá bom. E vim embora. Na hora que eu dei as costas para ele, esvaziou. Esvaziou. Eu falei, Jesus, por que isso tá acontecendo? Né? Eu não tinha nenhum pingo de temor ao Senhor, assim, em investir em nada, mesmo depois que ele fez o meu milagre. Eu era apenas um milagre, eu não tinha me renunciado ainda. Eu não tô dizendo renúncia de vestes, não, tá? Eu tô dizendo renúncia de você ir no espelho e o Espírito Santo te incomodar acerca de muita coisa. E aí eu peguei e vim embora, né? Eu peguei e vim embora e cheguei, fui pro espelho e no espelho tava, né? Cheio, eu via cheio, né? Eu via cheio, mas tava vazio. Pra vocês verem como o Senhor misericordioso, o Senhor via. Sim, era uma paixão. O Senhor via que a minha paixão tava no meu físico, sabe? É algo de herança, é algo de herança. O físico, sabe? Era algo de herança, sim, algo de herança.
mas era algo que o Senhor sabia que era onde eu era muito cobiçada. Eu vou ler uma coisa aqui, que inclusive eu tava vivendo isso, né? Mas não me liam tudo, né? Só liam essa parte. Romanos 8. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, só liam até aqui, para mim. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muito bonito, pregava. Mas não falava que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu andava segundo a carne. Cristo, você andava? Sim, andava. Tem vídeo meu, se vocês falarem que eu tô com uma brusinha amarela, em que eu faço assim e o Senhor coloca assim, entendeu? Quando eu conto meu testemunho de tomara que caia, os meus membros inferiores estavam bem evidentes. O Senhor fez assim, vocês podem ver no meu testemunho que tá assim, entendeu? Mas nosso Senhor é santo, né? Nós somos falhos, mas se você tá com esse negócio, você anda pra se sentir bonita, sensual, eu andava rebolando, até isso Deus mudou o meu andado, entendeu? Eu andava rebolando, entendeu? E os homens mexiam comigo. Aí, acho que vamos botar novamente. Cris, você gostava que os homens mexiam comigo? Não. Eu não gostava que os homens mexiam comigo, mas eu gostava de me sentir atraente, vai entender. Atraente, sensual, o corpo, né? O corpo. E todo culto que eu falava que eu ia, o Senhor me extasiava. Quando eu contava meu testemunho, o Senhor me extasiava. Teve uma vez que eu fui pro culto e o Senhor falou: filha, desamarra essas blusas, porque você vai contar o que eu fiz na tua vida. Eu desamarrei as blusas cobriu minhas partes, e ali eu comecei a contar meu testemunho, e conforme eu fui contando meu testemunho, o Senhor foi me esvaziando. E aí eu comecei a perceber. Teve um dia que minha mãe, minha amiga, falou: Cris, cadê seus glúteos? E eu falava: ué. E aí Deus começou a permitir, tá? O Senhor começou a permitir. E o Senhor queria tanto chamar minha atenção para outras coisas e eu tava preocupada com o meu corpo, tá? O Senhor falava: filha, a fúria do inimigo tá muito grande na sua vida. Ele tá louco pra tragar a sua vida. Porque mesmo sendo um milagre, eu não tava convertida, entendeu? Mesmo depois que o Senhor Jesus Cristo fez um milagre na minha vida, se o Senhor não tivesse me livrado das vezes que Ele me livrou, que fui para a igreja e ali o Senhor mandou socorro, sabe, assim, rápido para mim, porque tinha um homem, eu desci um ponto depois e tinha um homem super de cara feia me olhando, com outros olhos, e eu corri e de um ponto para outro tinha um matagal. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, mas o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. E logo estava vindo uma família, entendeu? Eu corri, fui pro ponto. Cristo, para onde você estava indo? Eu tava indo para a igreja, né? Em que tudo começou ali, o Senhor começou a trabalhar no meu coração, querer contar meu testemunho. Mas o Senhor não estava preocupada em eu contar o testemunho, o Senhor estava preocupado. Porque Ele estava vendo a fúria do inimigo na minha vida. E Ele estava preocupado que eu estava mais preocupada com as coisas carnais do que do Espírito. Era com isso que o Senhor estava preocupado. E que se eu morresse daquele jeito, eu ia pro inferno. Entendeu? Independente do seu milagre.
entendeu? Independente do seu milagre. Então, aí nesse dia eu corri pro ponto, aí peguei, falei, Jesus, eu tô percebendo tudo que tá acontecendo. Tudo. Eu sei que eu não tenho agradado o Senhor. Eu tava indo pra igreja, não tinha me reconciliado com o Senhor. Tava indo, tipo, tudo podia, tá? Eu não tinha me reconciliado com o Senhor, né? E aí nesse dia eu peguei e falei, vou me reconciliar com o Senhor. E aí corri pro ponto, né? Foi nesse dia, né? Corri pro ponto, a igreja tava fechada, desci um ponto depois também. E aí, né, Deus me deu um livramento, porque eu olhei muita maldade nos olhos daquele homem e logo apareceu uma família e eu corri pro ponto. E logo veio o ônibus. Deus é maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. E eu peguei o ônibus e falei assim, Jesus, a primeira igreja que eu ver aberta, eu vou entrar. Eu vou entrar e vou me reconciliar com o Senhor. Amado, eu vou contar aqui pra vocês. O inimigo, só um momento. Ele é tão sujo que naquele dia a pastora quase termina o culto e não faz o apelo. Sério, Cris? Ela começou a falar, sabe? Falar para Jesus, eu quero, tipo, eu contei meu testemunho, né? Que ela me deu oportunidade, né? O Senhor me exasiou e eu falei, Jesus, eu quero me reconciliar. E amar aquele dia, não sei como aconteceu, não. Eu falei, Jesus, misericórdia. E aí eu peguei, chamei a irmã e falei assim, fala pra pastora que eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus. Porque ia terminar o culto e ela não ia chamar ninguém. Mas os pastores chamam o pessoal pra conversão, tá? Não se esqueça que às vezes tem muitas almas querendo entregar suas vidas ao Senhor. E eu era uma daquelas que queria. E aí eu me entreguei, me ajoelhei ali, né? Entreguei minha vida pro Senhor, né? E fui pra casa da minha filha, passando muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal. Só um minutinho. Oi, voltei. Aí, eu peguei e me reconciliei com o Senhor naquele dia, né? Amados, assim, o Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso. A gente nunca acha assim, sabe? Porque quando o Senhor Jesus Cristo fez um milagre na minha vida, eu pensei que iria ficar daquele jeito. O que, Cris? Ia ficar daquele jeito? O meu corpo, entendeu? Iria ficar daquele jeito, porque realmente ficou. Ficou intacto, não emagreci 1 quilo, nem nada, né? Mas depois o Senhor foi trabalhando, né? Essas coisas começaram a acontecer, né? E eu sentia, mas ninguém via. Depois o Senhor começou a permitir que as pessoas vissem. Como eu falei, depois que eu entreguei minha vida ao Senhor e eu comecei a buscar mais a face do Senhor, a buscar conhecimento, quando o Senhor começou a usar pessoas para falar comigo, quando o Senhor começou a falar comigo, até mesmo eu, sabe, dentro de casa orando, através de várias mensagens, entendeu? O Senhor amadureceu, entendeu? Me amadureceu. E amadureceu essa ideia também, né? Porque assim, se eu tivesse andando segundo a carne, eu não aceitaria, né? O Senhor sabia disso. Ele sabia disso. Mas eu acredito que o Senhor sabia que dentro de mim tinha uma menina, uma criança, que na verdade eu nunca, assim, depois do milagre que aconteceu, eu nunca gostei, assim, que o homem mexesse comigo, sabe? Eu não gostava mesmo, tanto que às vezes eu tava nervosa e falava, tomara que nenhum homem mexa comigo, porque eu era ímpia, né? Manda pra aquele lugar. Era só uma menina que queria se sentir, sabe? Se sentir. Se olhar no espelho e eu sou, entendeu? Só que o Senhor Jesus Cristo vai trabalhando.
tá? Ele vai trabalhando na nossa vida. De que maneira, Cris? Ele falou, filha, eu fiz um milagre na sua vida, você não perdeu 1 quilo. Por isso que ninguém sabia que eu fiz um milagre, né? E quando uma alma se arrepende, é alegria no céu, né? Eu creio que o meu Senhor ficou muito feliz quando ali eu entreguei minha vida a Ele e que Ele viu que tinha frutos de arrependimento em mim, né? E aí, sim, Ele falou, vou trabalhar agora na vida da minha filha, vou amadurecer ela como cristã. Aí, eu comecei a me olhar no espelho e comecei a me ver sem glúteos. Eu comecei a me olhar no espelho e comecei a ver que os meus membros superiores não estavam como antes. Eu comecei a ver. O Senhor começou a permitir. Não só outras pessoas ver, como eu também. No meu local de trabalho, as pessoas estavam falando se eu tinha feito bariátrica. Entendeu? Porque eu tava emagrecendo degradadamente. Aí até então eu não tava doente, eu tava emagrecendo mesmo porque era permissão do Senhor, entendeu? Do Senhor, né? Aí depois o Senhor falou, ó, você vai ficar assim, desse jeito. E eu sempre louvava aquele louvor ossos secos. Mas nada de, olha só, eu louvava aquele louvor ossos secos, eu enchia. Mas quando eu saía pra fora, esvaziava tudo de novo. Não adiantava, o Senhor já tinha amadurecido a ideia, ele sabia que eu iria aceitar, né? Eu falei assim, entendi tudo, Senhor. Vocês podem perceber que tem outros vídeos aí, desde o começo do meu vídeo, eu já era um milagre do Senhor. Que eu tô muito mais forte, né? Muito mais forte, vocês podem perceber no vídeo como emagreci bastante e tal. E depois o Senhor pegou e falou, filha, agora você toma cuidado com a sua saúde. E eu não tomei cuidado com a minha saúde. Foi aonde eu emagreci e eu falei assim, eu vou comer pra engordar, né? E não, eu tava magra, saudável, mas eu falei, eu vou comer pra engordar. E eu comecei a comer massa. E aí me constipou. Aí foi onde fui parar no hospital. Ai, essa sinusite é horrível. E aí o Senhor falou toda vez. Porque eu usava calça, né? Eu não estou aqui para pregar doutrina. Cada um sabe ler a Bíblia. É só em Pedro. É só ler acerca da santificação. É só ler acerca do nosso comportamento. Entendeu? Então, o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar com muita coisa. Muita coisa. Entendeu? Porque o Senhor amadureceu, né? A ideia em mim, né? Porque não ficava, tipo assim, eu me via sem glúteo, mas as pessoas não viam. Aí o Senhor falou, agora você vai se ver sem glúteo e as pessoas também vão te ver sem glúteo. Quando eu digo amadureceu, tipo, decidiu. E aí eu peguei, continuei usando calça, né? Um dia eu tirei foto, falei, meu Deus, cadê meus glúteos? Falei, Jesus, cadê meus glúteos? Né? E, Cris, doeu alguma coisa? Nem um pouco, não doeu nem um pouco, não doeu nada, sabe? Mas se fosse naquela... Ó, como pra vocês verem como o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Se fosse naquela época em que eu tava andando segundo a carne, entendeu? Segundo a carne, sim. Assim, eu ia chorar, eu ia entrar em depressão, meu corpo, isso e aquilo, entendeu? Então, hoje não. Nem um pouco. Nem um pouco. Cris, seus glúteos diminuíram muito.
E emagreci também, só um momento. E emagreci também, tá? E emagreci também. Então, isso não me incomoda nem um pouco, entendeu? As pessoas falam, você emagreceu, isso não me incomoda, nada, 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 nada. É tudo trabalhado do Senhor. Hoje em dia eu me olho no espelho, sim, vejo a realidade, entendeu? Eu vejo a realidade. Pra mim não tem problema nenhum, entendeu? Porque hoje eu ando segundo o Espírito. As coisas da carne não me atraem mais. Tipo, se sentir ser o centro das atenções, porque eu era o centro das atenções, sim, aí sim, querer ser o centro das atenções, não por ser a gostosona, mas olha a maneira como eu me vestia, entendeu? Tinha, assim, orgulho, né? Porque, ai, eu me visto assim, sabe? Tudo besteira. Tudo besteira, amados, tudo besteira, tá? Cris, sim, me visto, mas, amado, a gente morre, não leva nada. Nada, 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 nada. Tá bom? Hoje eu compro o que eu gosto, sim, compro o que eu gosto, mas antigamente eu comprava roupa cara, entendeu? Ah, se não fosse, não quero, entendeu? Besteira. Besteira, como eu falei no outro vídeo, eu comprava em sites que famosos compravam, entendeu? Comprei roupa que veio da Alemanha, entendeu? Farfetch, entendeu? Eu comprava na Farfetch, né? Aí, falei, não, isso é besteira, sabe? É besteira. Aí, emagreci e estabeleceu o meu peso, e aí eu achava que não, que eu tinha que comer, foi onde eu fiquei doente, né? Hoje eu tô magra, né? Tô muito bem de saúde, mas tô magra, né? Os meus membros superiores não são os mesmos, e os meus membros também inferiores não são os mesmos. É conforme a vontade do Senhor. Conforme a vontade que eu senti ele me esvaziar. E uma vez eu tava no culto e eu não tinha me convertido ainda, e eu tava louvando, e eu tava com uma calça daquelas pantalonas jeans, né? E eu comecei a sentir eu me esvaziar toda. Falei, Jesus, a calça vai cair, né? Então, não é mais segundo minha vontade, é segundo a vontade do Senhor, né? Segundo a vontade do Senhor. Então, perdi muito mesmo. Não me importo mais com isso. É sobre isso que eu falo pra vocês. Quando há convertimento, não há preocupações com as coisas carnais, entendeu? Porque se fosse em outra época, eu ficava, ai, sim, o Senhor Jesus Cristo sabia que se fosse naquela época que eu corria pro espelho pra ver, eu iria assim chorar, eu não iria me importar. Olha só pra vocês verem como que o homem às vezes é ingrato e não reconhece. Eu não iria me importar, entendeu? Com a gravidade do que eu fiz, o milagre grandioso que eu sou, entendeu? Eu iria me importar com o meu físico, entendeu? Com o meu físico. E hoje ele sabe que eu me importo com as coisas mais lá de cima do que daqui de baixo, entendeu? Sim. Ah, mas vocês podem às vezes me ver aqui com uma blusa. Gosto de Tommy Hilfiger, gosto, né? Trabalho, tá? Que eu acho que todo pregador tem que trabalhar. Minha opinião, tá? Minha opinião, porque o apóstolo Paulo trabalhava, tá? Ele era construidor de tenda, inclusive. Nenhuma das vezes que o apóstolo Paulo estava preso foi em Jerusalém, meu Deus, acho que foi em Jerusalém. Se eu não me engano, me perdoe se não for. O rei,
chamou Paulo, chamava Paulo por diversas vezes para interrogar ele, para ver se Paulo oferecesse dinheiro para ele, para soltá-lo. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha dinheiro. O apóstolo Paulo tinha dinheiro. Entendeu? Tinha dinheiro. Né? Ele sabia que o apóstolo Paulo tinha dinheiro. Né? Então, a gente tem que trabalhar assim, se puder ajudar assim, missionário, né? Pessoas que estão indo fazer a obra fora, entendeu? Aí sim a gente tem que sustentar a obra missionária do Senhor, né? A gente tem que sustentar a obra missionária do Senhor, né? Ajudar na obra missionária, tá bom? Agora, tipo, meu antigo pastor trabalhava e era pastor, entendeu? Era pastor e trabalhava. Então eu acho que sim, tem que trabalhar, minha opinião. Tá bom? Os fiéis têm que sustentar os missionários que estão saindo das suas casas, deixando suas famílias, indo pregar o evangelho. A quem tá perecendo. Tá bom? Aí eu nunca tinha falado isso pra vocês. Deixando minha opinião de lado, né? Que essa é a minha opinião, né? Nunca tinha falado pra vocês sobre isso que acontecia, né? O esvaziamento, né? No começo eu não via, né? Nem Deus deixava outras pessoas, eu só sentia. E depois Deus começou a permitir as pessoas verem e eu também. E se eu falar pra vocês que isso me revolta, nem um pouco. Outros tempos, o Senhor sabia que eu iria chorar, ia me comportar como uma criança na presença do Pai, que eram meus glúteos. Então, eu tava chorando de agradecimento por Ele ter feito um milagre na minha vida, por Ele falar tanto comigo esses dias que eu tô precisando muito. Peço que ore por mim. Por Ele ter me consolado muito, 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 que Ele é fiel, tá? Ele é fiel. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Vou comer mais um pouco aqui, sopa. Eu já tá com de comer sopa. Eu vou comer mais um pouquinho aqui, tá? Porque hoje o tempo tá bom pra sopa, tá bom? Fique com Deus. Então eu vou deixar esse versículo aqui, tá? Mais completo, tá? Em Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Fique com Deus.